Olá, muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere as principais notícias desta segunda-feira. Governo começa a articulação para a venda de CE, Sulgás e CRM. Uso de patinetes eletrônicos segue sem regras em Porto Alegre. Lançada frente parlamentar a favor da escola sem partido. Prefeitura lança edital para a retomada dos relógios de rua na capital. Gangorra do Grenal. Intervém-se mais uma e Grêmio segue na zona de rebaixamento. E mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC falando sobre as privatizações que estão previstas para o Estado. O secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, se reuniu com lideranças partidárias e das bancadas que compõem a base do governo para discutir os projetos. O encontro foi realizado na tarde desta segunda-feira no Palácio Piratini e tinha como objetivo começar a articulação para a votação dos projetos de privatização das estatais CE, CRM e Sulgás. Nesta reunião ouvimos uma série de sugestões, né, e ao mesmo tempo também uma série de questionamentos, né, sobre o destino dos recursos, sobre a questão relativas a recursos humanos. Né. O secretário falou da importância do projeto de desestatização para as finanças do Estado. A aprovação desse projeto ela é decisiva para a adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. E, ao mesmo tempo, né, demonstrarmos também ao Supremo Tribunal Federal, né, que o Rio Grande do Sul, né, precisa, né, aderir ao regime de recuperação fiscal no sentido de dar um passo importante para a busca do equilíbrio da gestão fiscal do Estado. Otomar Vivian destacou que há apetite do mercado para a aquisição das estatais. Nesta viagem que o governador realizou aos Estados Unidos e depois à Inglaterra, o relato que o governador trouxe é que existe, né, a nível hoje de investidores do mundo afora, vamos dizer assim, né, o que eles chamam de um apetite do mercado, especialmente nesta área de produção de energia. Ficou definido que na próxima semana haverá uma nova reunião sobre o mesmo tema com os parlamentares. Quem estava lá, nosso comentarista Guilherme Macalossi, que tem mais detalhes para nos contar. Como é que foi, assim, já tem alguma coisa desse projeto? Eu estou curiosíssima. Pois é, né, Carla? Boa noite, boa segunda-feira a todos os nossos telespectadores. Eu estive lá, conversei com o secretário Otomar e o governo caminha agora, então, para negociar os projetos. Lembrando sempre que a autorização da Assembleia é para que não haja necessidade de plebiscito. Mas cada uma das privatizações vai ter que ser discutida no plenário, vai ter que ser aprovada pelos parlamentares. Então o governo se apressou já em começar a discutir como isso vai se desenhar. E o destaque aí, obviamente, é o fato de que o Otomar informa que a viagem do governador ao exterior também serviu para, digamos, fazer uma análise de mercado sobre as possibilidades de aquisição dessas empresas que o governo pretende se desfazer. O que interessa agora, além, obviamente, da agenda das vendas, é interessante notar o que vai se propor, quais são os projetos que vão ser encaminhados e quem serão os interessados especificamente. Ele ainda não precisou quais são, mas ouviu-se aí um burburinho de que talvez tivesse uma estatal chinesa, alguma coisa do tipo. O que importa é que todos fiquem sabendo, etapa por etapa, para que o processo de privatização seja o mais transparente possível. Cruzando as conversas de hoje? Cruzando as conversas de hoje é sobre liberdade econômica, uma MP, a MP da liberdade econômica, que está sendo discutida em nível federal, que desburocratiza ambiente de negócios, facilita a abertura de empresas,
está sendo replicada no nível estadual e municipal, e nós vamos falar sobre isso na edição de hoje. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, uma boa semana, começamos bem e vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Carla, um beijo e boa noite para todos. Boa noite para todos. 216 milhões de reais. Esse é o valor da dívida do Estado com os municípios na área da saúde. O pagamento já está atrasado, vai ser parcelado em 16 vezes. O governador Eduardo Leite anunciou que a dívida começará a ser quitada a partir do mês que vem. O valor de cada uma das 16 parcelas é de 13 milhões e 500 mil reais. Os 216 milhões representam apenas uma parte da dívida e se referem aos recursos empenhados pelas gestões anteriores e que não foram quitados. Restam ainda cerca de 500 milhões que sequer foram empenhados. Parlamentares e apoiadores lançaram na noite desta segunda-feira a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Plural e contra a doutrinação nas escolas. Lançada na noite desta segunda-feira, a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Plural e contra a doutrinação tem como objetivo discutir ações necessárias para coibir o suposto abuso de professores que aproveitam a audiência dos alunos para promover seus próprios interesses. A iniciativa é do deputado estadual Eric Lins, do Democratas. Também estavam presentes os deputados Fábio Osterman, Tenente Coronel Zucco, Rodrigo Lorenzoni, Thiago Simon e o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Ramiro Rosário. Também estiveram presentes o fundador nacional do Movimento Escola Sem Partido, Miguel Najib, a autora da Lei Escola Sem Partido, deputada federal Bia Kicis, além de pais de alunos que estudam em escolas da rede pública e privada. A Operação Leite Compensado, realizada pelo Ministério Público do Estado, em parceria com órgãos fiscalizadores, completou 6 anos. Num balanço, ao todo, 13 milhões, 12 milhões já foram pagos pelas empresas e as indústrias e os postos de resfriamento em termos de ajustamento de conduta. Esses termos foram assinados pelas empresas que se comprometeram a manter a qualidade do leite e derivados. Com o valor arrecadado, foram adquiridas viaturas e equipamentos de fiscalização para a Brigada Militar, Polícia Civil, Secretaria Estadual de Saúde, Instituto Geral de Perícias, Secretaria Estadual de Agricultura, entre outros órgãos. Desde maio de 2013, 276 pessoas foram denunciadas em 84 municípios, durante 12 operações leite compensado e 4 operações queijo compensado. Os patinetes eletrônicos trouxeram um novo dinamismo para Porto Alegre. Porém, a falta de regras quanto ao uso do serviço facilita com que acidentes aconteçam muito mais. Mas a Prefeitura da capital prorrogou o prazo para mais 90 dias para que os testes sejam feitos para poder regulamentar o uso dos patinetes. Os patinetes circulam na capital há 90 dias, prazo previsto em decreto municipal, para testes de novos serviços. A prorrogação do período seria devido à falta de dados para poder elaborar as regras da regulamentação. Esse período de 90 dias não se mostrou suficiente, uma vez que a gente ainda não tem dados estatísticos consistentes, tanto da utilização do equipamento, quanto do número de acidentes, das ocorrências que aconteceram com essas pessoas. Então, em primeiro lugar, a gente convoca a população de Porto Alegre para que nos faça a denúncia através do 118 dos casos que ocorreram de acidentes, para a gente começar a ter uma estatística e ver de que tamanho é esse problema, para que a gente não tome decisões precipitadas e acabe inviabilizando um sistema que é muito importante para a cidade e auxilia muito na mobilidade urbana. Em Porto Alegre, há cerca de 400 patinetes iguais a este aqui. Já foram feitas desde fevereiro aproximadamente 87 mil viagens. As duas empresas, Yellow e Green, teriam até metade deste mês para continuar operando. O assunto causa algumas polêmicas, entre elas a velocidade e o uso do capacete. A nossa proposta é que, é uma proposta de regulamentação do uso do patinete elétrico em Porto Alegre, é que a velocidade máxima seja de 20 km por hora nas ciclovias, com base em resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, do Departamento Nacional de Trânsito, e nas calçadas também uma velocidade ainda menor, de 6 km por hora.
Nós discordamos da regulamentação que está sendo feita em São Paulo, em muitos pontos concordamos, principalmente o fato de obrigar as empresas que fornecem os patinetes a retirá-los quando eles estão colocados no lugar indevido, mas aqui nós discordamos dessa ideia de obrigar as pessoas a utilizar o capacete e essa ideia do patinete não poder circular nas calçadas. Antes de liberar o patinete, o aplicativo pede para que o usuário se comprometa com os limites de velocidade. Para a população, a conscientização de quem usa o serviço é importante. O pessoal mais novo pega e já vai para o meio da rua direto, assim, né? Daí vai da conscientização da pessoa, né? De repente usar capacete seria mais interessante, né? Eu acho que teria que ter uma norma, assim, para maiores de idade usar. Ou uma idade próxima, assim, né? Porque o que vem na minha mente que eu vejo que fizeram meio que infrações, assim, coisa mais perigosa, é gente mais jovem, né? Eu acho o limite de velocidade 6 km por hora, não, nem é velocidade, é um passeio, né, que a pessoa faz. Não acho perigoso, acho bem legal. E sou a favor que ande nas calçadas mesmo, porque na rua as pessoas não respeitam, no meio da rua, andar junto com os carros eles não respeitam, então acho que é perigoso. E o uso de capacete também não sou a favor. Nesta semana, a Prefeitura fará uma consulta pública por 15 dias para avaliar o serviço das empresas que alugam os patinetes. Após esse período, será divulgado um decreto para a regulamentação do transporte. O importante é que a população possa colaborar conosco avaliando as situações de uso, avaliando as condições normais de uso, para que a gente não faça uma regulação extremamente baseada em exceções, né? Quando a gente fala de regular, a gente tem que tratar do todo, a gente tem que ver o que a comunidade, a maior parte da comunidade de Porto Alegre precisa para que tenha um bom serviço prestado. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver lançado edital que prevê a concessão de 168 novos relógios de rua para a capital. Nós já voltamos. De volta com o Jornal da RDC. Os relógios de rua de Porto Alegre estão desativados há 4 anos. Hoje, a Prefeitura lançou um edital para a concessão de 168 novos relógios. Uma iniciativa que chega um pouco atrasada, mas que não vai perder a hora. A população da capital gaúcha ficou sem o serviço dos tradicionais relógios de rua desde julho de 2015. Quando marcavam as horas, os relógios mal funcionavam nas condições ideais. Foram uma sucessão de erros entre burocracia, falhas de planejamento e licitação. A Prefeitura prometeu abrir processo licitatório no ano passado, mas resolveu esperar a aprovação da nova lei do mobiliário urbano, votado em dezembro na Câmara. Passeando pela cidade, em alguns pontos não encontramos nem a estrutura dos antigos aparelhos. O prefeito Nelson Marquesan Júnior anunciou hoje o novo edital para a concessão dos 168 relógios, que prometem novos modelos e um sistema mais moderno do país. A empresa vencedora terá 24 meses para a implantação e terá a responsabilidade da instalação, manutenção e conservação por 20 anos e poderá explorar a publicidade nos aparelhos digitais. Vamos à previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de temporal para amanhã, que pode ser acompanhado de granizo e alagamentos. Vamos ver como fica o clima em algumas cidades do estado para esta terça-feira. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, amanhã é de sol, muitas nuvens e chuva pouco antes do meio-dia. A chuva segue à tarde e à noite, mínima de 16 e máxima de 21 graus. Em Caxias, na Serra, sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e noite, mínima de 16 e máxima de 21 graus. Em Lajeado, no Vale do Taquari, os termômetros variam entre 18 e 22 graus. Sol com muitas nuvens e chuva no final da manhã. Tarde e noite chuvosas. Passo Fundo, no norte do estado, tem sol com muitas nuvens durante a manhã e períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Bagé, na Campanha, tem tempo chuvoso durante o dia e a noite, mínima de 15 e máxima de 20 graus.
Agora a gente fala de esporte. O final de semana foi bom para o Internacional, que venceu o CSA e manteve 100% de aproveitamento em casa. Mas o técnico Odair Hellmann terá dor de cabeça para escalar a equipe para a partida contra o Paysandu na quinta-feira pela Copa do Brasil. Já nos primeiros minutos de bola rolando, o CSA surpreendeu o Colorado com boas chegadas. Uma até que Moledo ficou para trás. Foi feito um strike junto com Marcelo Lomba. Mas o Colorado também teve as suas chances. Guerreiro e Nico tentaram, mas pararam nas mãos do goleiro Jordi. Até que D'Alessandro deu um lindo lançamento para Iago, que deixou o Nonato na cara do gol para abrir o placar. Cara, meu objetivo é cumprir meu papel. Primeiramente, esse é o pensamento. Mostrar minhas características, mostrar meu futebol, para o Odair saber o momento certo de me usar. Ainda no primeiro tempo, mas nos acréscimos, Vitor Cuesta aumentou a vantagem do Inter de cabeça. Só que o lance foi revisado pelo árbitro no vídeo, que chamou o bandeirinha e deu impedimento de Emerson Santos. Na interpretação de Rodrigo de Miranda, o zagueiro colorado interferiu na jogada. Depois de eles conversarem e mandarem para a FIFA e a FIFA mandar para eles que semana passada estava impedido, aí eles acertaram hoje. O lance em que o Odair se refere é da semana passada, onde Dedé marcou gol num lance parecido com o de Cuesta. Que bom, que eu espero que eles acertem e que seja só um critério para todos os jogos, não semana passada um e nesse outro. Então o árbitro acertou. Me parece, eu não fiz nem questão de ver o vídeo, só quis lembrar porque semana passada nos chamou muita atenção e eles ficaram até o meio da semana discutindo esse lance. No segundo tempo, mais uma vez, o CSA deu perigo, mas foi Edenilson quem acertou um chutaço do meio da rua e fez Inter 2-0 no estádio Beira-Rio. Onde ela passou ali, ela surpreendeu, ela passou bem do lado do defensor, mas tive que arriscar ali, não tinha o que fazer, né? Não dava para fazer outra tabela, não tinha mais ninguém para tabelar. Então, fico feliz de ter ajudado a equipe. Nos últimos minutos, Marcelo Lomba ainda evitou um gol do time alagoano, que novamente mostrou perigo ao Inter. É importante manter a invencibilidade em casa. Isso gera cada vez mais confiança, nos torna cada vez mais forte. Mas o jogo não foi fácil, o jogo foi difícil. A vitória contra o CSA veio com folga, mas as dores de cabeça do treinador Odair Hellmann continuam. Rodrigo Dourado e Patrick já estão de fora da próxima partida do Colorado, mas o treinador pode também não ter Rodrigo Moledo com dores na coxa e Nico Lopes com problemas no pé, porque os dois deixaram a partida contra o CSA mais cedo e preocupam para o jogo contra o Paysandu na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. Sim, jogadores importantes no nosso elenco, mas também tem que ressaltar isso aí, que o Lindoso está jogando muito bem, o Emerson entrou e também deu conta do recado, o Nonato que entrou na vaga do Patrick está fazendo um bom trabalho, então isso é importante, o grupo. E agora a gente precisa ver Nico, Moledo e algumas outras situações pontuais que no final da partida a gente fica sempre sabendo. Tem pouco tempo de recuperação, quem tiver 100% dentro daquilo que a gente tem feito nesse planejamento vai para o jogo. Já para o Grêmio, o final de semana foi de derrota de 2-1 para o Ceará. Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o tricolor se prepara para o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil. E o time continua sem a presença de Paulo Miranda, que voltou a sentir dores musculares. O Grêmio enfrentou o Ceará na noite de ontem fora de casa, em mais uma rodada do Brasileirão. A quinta, sem conhecer a vitória. E logo no começo da partida, de pé em pé o Ceará chegou. Samuel Xavier encontrou Thiago Galhardo, que de calcanhar deixou para Ricardinho fazer 1-0 Ceará. O Grêmio começava a desperdiçar as oportunidades e o Ceará, subindo em contra-ataque rápido, fez o segundo. Thiago Galhardo tentou encontrar Bergson, mas Michel fez contra. 2-0 Ceará. Se alguém acha que o Grêmio não vai decolar, peguem suas fichas e apostem.
Mas ainda não foi dessa vez, Renato. O tricolor até descontou. Alisson, em jogada pela esquerda, encontrou Everton livre, que diante de 3 marcadores fez o primeiro do Grêmio. O Ceará achou os 2 primeiros gols. Depois o Paulo Vitor assistiu a partida. Nós tivemos poucas chances, mas tivemos. Alisson ainda parou em Diogo Silva. E no final da partida, em contra-ataque rápido, Samuel Xavier parou em Matheus Henrique, que foi muito bem, mas ficou assim. 2-1 Ceará. Resultado que deixa o Grêmio na penúltima posição da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu tenho que me preocupar com o meu grupo, a gente precisa voltar a vencer. E daqui a pouco isso vai acontecer. E aos pouquinhos a gente vai buscar o Palmeiras ou qualquer outra equipe que seja lá na frente. Então você vê aí, de repente, o 4º, 5º colocado tem 8, 9, 10 pontos. O campeonato recém está começando, é lógico que a gente precisa reagir. Nós fizemos 5 jogos, jogamos já 3 jogos fora de casa. Não estou satisfeito, mas ao mesmo tempo estou tranquilo porque eu conheço muito bem meu grupo. O Jornal da RDC fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao meio-dia no Rio Grande em Movimento. Agora, nosso próximo programa é o Cruzando as Conversas. Uma boa noite para você e até amanhã.